debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora o Papo de Toada. Começando mais um Papo de Toada, e que eu, Thiago Tártaro, tô fazendo aqui falando essa frase que normalmente é do Igor e do Tio Hélio. Bom, é um evento canônico, né? Chegou a temporada bovina e eu vou fazer as vezes de moderador aqui mais uma vez. E hoje, para mostrar para vocês, para mergulharmos juntos nas águas de Toronó e destrinchar de Giovanni Bastos, Encantaria Arapiuns. Ponta de praia, solitária no rio, navegando em mistérios, no talari fumegante, perdeu a forma de gente e em bichos do fundo se engerou. E para esta tarefa hídrica e transformante, eu estou aqui com ele, o santareno mais bonito do Brasil, Tio Hélio. Opa, e aí, Thiago Tártaro, e aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia. O primeiro Destrinchando Azul, né? A primeira vez que a gente vai falar exclusivamente de uma toada azul aqui nessa temporada, né? O pessoal que tá chamando esse podcast o podcast do Garantido agora já acusaram a gente de ter recebido Pix, agora caiu o Pix do Caprichoso e vamos mergulhar nas águas escuras do Arapiuns. Lembrando que se você é da diretoria de algum dos dois bois, o nosso Pix é Pororoca gigante assombrando. Vamos ao destrinchando, mas primeiro uma questão de ordem, senhores presidentes, que a gente aqui no Papo de Toada sempre faz a divisão de tarefas depois da passagem do Cássio de uma forma até um pouco anárquica, e aí Encantaria Arapiuns tinha caído para mim. Só que dali alguns dias o Tio Hélio falou: preparei umas coisas para orientar a sua pesquisa, tal, porque tá mais fácil para mim, eu sou daqui, eu tô mais próximo, eu conheço a galera. E aí ele apareceu simplesmente com o roteiro pronto. Eu falei, é muito injusto você me entregar o roteiro pronto, já que o roteiro é seu, toma que é tua, meu filho. Então, é por isso, estamos aqui e hoje eu dei o meu pequeno golpe de estado, sem bíblia e sem bandeira. Tá vindo! Tio Hélio, vamos começar pelo começo. Título da toada, Encantaria Arapiuns. Eu acho que quem gosta de festival entende muito bem o que é uma encantaria. Acho que a gente não precisa enveredar para esse ponto. Mas o que viria a ser Arapiuns? É um povo indígena, é uma localização, é um costume? Explica pra gente. É uma mistura disso tudo, na verdade, né? Mas para a gente começar, Arapiuns é um rio, né? Ele é um dos rios mais importantes aqui da região do Baixo Tapajós, ele é um dos afluentes do rio Tapajós, ele é o responsável ali pela dinâmica fluvial e cultural de várias comunidades e pequenos municípios que ficam ali para além de Alter do Chão, né? Aí a gente vai ter Arapixuna, Icuipiranga, Gurupá, Vila Franca, Vila Gorete, São Pedro, nomes que para quem é mais próximo aqui de Santarém vão ser mais familiares. E aí, dentre as tradições indígenas que fazem parte ali da identidade com o rio Arapiuns, dos povos arapiuns estão as pagelanças de sacacas e magés que transcendem em sonhos, curam e aconselham os seus próximos, né? Fazendo até uma ligação com uma outra toada do Caprichoso que também veio beber aqui nas águas dessas bacias mais próximas aqui, das quais Santarém faz parte. E aí a ligação desses sacacas com as águas e os encantados do fundo do rio é muito forte. E aí é dessa ligação que emerge a figura dos sacacas, que vão se tornar lendas, e um deles, do Arapiuns, é o personagem principal dessa toada. Então, esse é todo o caldo cultural que está em volta da bacia do rio Arapiuns. E aí, eu queria pensar junto com você nessa questão
do homem desencontrado deste grande sistema colonial que dominou o Brasil por centenas de anos e que tem essa ligação do seu fazer local em consonância com o grande transcendente popular, que são as encantarias. Aí, pensando nisso, qual é a relação de amizade, digamos assim, entre Chico Patuá e o personagem dessa toada que apresentaremos daqui a pouco? Todo mundo que ouviu Encantaria Arapiuns, acho que sentiu um gostinho ali, um retrogosto do Chico Patuá, ano passado, né, da toada Engeramento, do Adriano Aguiar. Porque a contação é muito parecida, né, as ambientações são meio parecidas, mas há algo de mais profundo nisso aí, para além só da aparência, né, do discurso. Ano passado o Caprichoso recorreu à literatura, né, à ficção, para recontar, através dessa ficção histórica, a importância do corpo fechado e dos patuais no contexto da cabanagem, na figura daquele que se ingera em vários animais, que é o Chico Patuá. Inclusive foi um momento visual bem impactante naquela segunda noite, né? A transformação do Chico Patuá, bem ao estilo do meio dos anos 2000, né? A alegoria surgindo, se transformando na nossa frente, assim, cheio de efeitos, foi bem legal, né? E em Cantaria Arapiuns, a gente sai das matas e vai para as águas, na figura do Mirandolino. Só que aqui, o Caprichoso vai numa figura que a gente tem o registro da sua existência e é muito próxima, tanto de localização quanto de tempo. Então, Mirandolino, o Sacaca Mirandolino realmente existiu. O Chico Patuá é uma síntese ficcional de várias ocorrências em relação à cabanagem, e o Mirandolino não, ele já é uma figura real, uma figura que é materializada e depois corporificada na lenda, né? Conhecimento popular das contações. Então eles guardam essa relação profunda, embora um seja ficcional, o outro seja real. A gente tem a figura do engeramento, dos encantados, todo o caldo cultural dos encantes que vão de terra às águas. E me diz uma coisa, quando a gente vem ouvindo a toada, né, então a gente ouve ali Arapiuns, está no título, aparece em alguns momentos da letra, e tem outras duas palavras que nos chamou a atenção. Uma você já deu o spoiler, é Mirandolino, e naquela subidinha para o refrão, como diz o Igor, Toronó. O que são essas duas palavras e qual é o contexto em que elas se apresentam, no contexto geral mesmo, né? No geralzão da toada, o que são Mirandolino e Toronó? Então, para a pesquisa desse podcast, eu consegui ir em fontes bem diretas, extraídas diretamente das contações da região do Arapiuns, né? Pesquisadores da universidade da minha graduação. Daí que eu estou extraindo essas informações também, além das vivências, de conhecer as localidades para além de Alter do Chão. Então, um dos lugares mais importantes para a crença parauara dos encantados, a gente falou sobre as crenças parauara no Destrinchando a Deusa das Águas, para essas crenças no Arapiuns, é a Praia do Toronó ou Ponta do Toronó. Naquela ponta que fica para além de Alter do Chão, hoje vive um guardião sagrado, protetor dos locais, dos pescadores, moradores, e quem pede a ele recebe a proteção e ele permite que essas pessoas possam desfrutar ali das águas, tanto para uma atividade de trabalho quanto para o lazer. Então, ali na ponta do Toronó, existe um guardião que é o responsável por todas aquelas cercanias do Toronó. E quem é esse guardião? O Mirandolino. Jacarés, sucuris, peixes e poraqués. Toronó, égua estronando, rebojo banzeiro agitando, terra caída afundando, pororoca gigante assombrando. As águas escuras do Arapiuns. Tio Hélio, eu tava assistindo um dia aquele maravilhoso programa chamado Globo Repórter. E aí eles estavam em Alter do Chão. A Praia do Toronó é aquele grande, eu não sei o nome técnico, geográfico para aquilo, mas é uma espécie de grande banco de areia que desemboca para dentro do rio. Seria o Toronó um desses grandes bancos de areia ou não? Exatamente, exatamente. Na época de seca, né, ali de julho em diante, a gente consegue ver a formação de várias pontas de praia em Alter do Chão e para além dela.
Aí a gente tem uma das mais famosas, a Ponta do Cururu, e também a Ponta do Toronó. Então são esses bancões de areia que vão se estendendo quase ali para o meio do rio, né, formando uma grande parte rasa, que é muito bonito de se ver e muito agradável de se banhar, porque são águas mais quentes, águas mais calmas. Então, né, você tem toda a mística ali já no visual. A Ponta do Toronó é uma das pontas de praia mais bonitas que se formam durante o período de seca. Toronó, égua estronando, rebojo banzeiro agitando, terra caída afundando, pororoca gigante assombrando. Então, você está me dizendo que Toronó é uma ambientação física. Então, quando a gente fala de Toronó, a gente está falando, ou seja, do locus da toada. Exatamente. O Toronó é o ambiente, é o cenário da lenda, o cenário principal, né? Claro que a figura do Mirandolino vai se espalhar por diversos locais, mas falando já do final, né, o seu destino final veio a ser a Ponta do Toronó. E o Mirandolino, portanto, é o ser, é o protagonista. É o protagonista. O Mirandolino, a gente pode até fazer uma associação com o que a gente vê, por exemplo, nas contações de Dom Sebastião, né? Dom Sebastião, ali no município de Cururupu, na Praia dos Lençóis, ele vai ser uma espécie de guardião. Então, quem habita ali as pequenas vilas nas Praias dos Lençóis vai ter Dom Sebastião como aquela figura que protege, permite que as pessoas tenham acesso, desde que elas o respeitem. Então, a figura do Mirandolino vai ser um pouco paralela a isso, vai ser um pouco espelhada, se a gente for fazendo a relação de como o boi conta as histórias. Então, o Mirandolino é o guardião deste cenário. Nós temos o cenário, que é a Ponta do Toronó, e Mirandolino, enquanto espírito, enquanto encantado, ali como o dono, guardião daquele local. Ponta de praia, solitária no rio, navegando em mistérios, no tauari fumegante, perdeu a forma de gente e em bichos do fundo se engerou. Qual é a história do Mirandolino? Quer dizer, ele existiu de verdade? Existe uma documentação histórica? Ele viveu em uma época em que as pessoas tinham registro, documento? Qual é a biografia desse personagem? Ou desta pessoa, não apenas desse personagem literário, de registro de contações, mas desse personagem no sentido amplo, né? Esse personagem histórico. O Mirandolino, ele tinha ascendência indígena, ele era indígena do povo Tapajó, né, que é um dos povos que se faz presente na região do Arapiuns. O seu registro, né, a sua existência chega até a gente através de registros orais que passam a um registro mais formal, muito por conta dos estudos desenvolvidos na Universidade Federal do Pará, né, de coleta desses relatos de pessoas que conviveram, não exatamente com o Mirandolino, mas com pessoas que eram muito próximas dele. Então nós temos esse registro, por exemplo, num livro hoje que se chama Isso Tudo é Encantado, que conta, dentre muitas outras histórias de sacacas e magés, a história do Mirandolino. Então o Mirandolino foi um homem real. Ele tinha os conhecimentos de cura e benzição, né? Atuava ali como uma espécie de pajé itinerante, sem cobrar nada pelos serviços prestados, né, aos enfermos que lhe procuravam. É aí que a história do Mirandolino vai se tornando lenda, mesmo antes de um evento que a gente vai falar mais para frente, que é a relação com o engeramento, né? É muito comum para quando você vai nos rincões, nos vilarejos e cidades mais próximas de rio, você ouvir histórias de pessoas que em determinadas épocas do ano se transformam em alguns animais. Muitas crianças, inclusive eu cresci com isso, vão crescendo com conselhos das pessoas mais velhas de não vá na casa de fulano porque fulano se transforma em jacaré. Se fulano te convidar para ir pescar, não vá porque ele se transforma em cobra. Só que algumas dessas pessoas não se engeravam para o mal. E era o caso do Mirandolino nas contações de história. As escuras do Arapiuns.
Arapiuns sussurram teu nome sobre a lua negra, sem gera em fera, nas águas vagueia. Olhos de Relatos nos contam que as lavadeiras das beiras avistavam o Mirandolino chegar no seu casco, na sua canoa, e pedir o serviço ali de lavagem de roupa. E aí ele pagava e voltava para esperar na sua canoa. Quando o tempo passava, o casco entornava, né, virava, e as roupas de seu corpo boiavam, ficavam boiando ali na água. E o que as lavadeiras viam era um dorso escuro, muito grande, de uma sucuriju indo para o fundo do rio. São esses os relatos que ficam para a gente, tanto do Mirandolino, a figura real, quanto a mística do seu engeramento em Cobra Grande. Pois é, e aí ele viveu a vida dele inteira assim, suponho eu, e aí ele morre. Quando esse Mirandolino morre, ele faz uma espécie de passagem, ou seja, na medida em que durante a vida, ele passava do corpo de homem para o corpo de sucuriju, ele completa essa metamorfose depois do fim da vida, a gente pode dizer isso ou não? Depois do fim da vida, a gente deixa de falar do Mirandolino homem e do Mirandolino cobre e passa a falar de uma coisa só, que é o Mirandolino espírito, voltando a fazer parte, na verdade, passando a fazer parte de tudo aquilo que a gente entendia como apenas um cenário. Então, é o Mirandolino passando a fazer parte do rio, reintegrando seu espírito. Mas como que isso aconteceu foi o seguinte: perto da morte dele, ele teve algumas visões que estavam lhe advertindo de que a sua hora estava chegando. Aí foi quando ele começou a manifestar o seu desejo de não ser enterrado, né? Porque o seu corpo, ele dizia, pertencia às águas escuras do Arapiuns, onde ele deveria ser deixado após falecer para ser levado pelas águas. Mas, né, como de costume, ele foi enterrado normalmente em um cemitério. E é aqui que a morte e a poesia vão se encontrar na trajetória do Mirandolino, né, marcando a sua ida para o mundo dos parauaras, né, dos encantados. Dizem que após o seu enterro, quando ele foi deixado ali para o descanso eterno, uma forte chuva se abateu, maculando todo o solo, deixando tudo revirado. Depois disso, foram visitar o túmulo do Sacaca, do Mirandolino, e não tinha mais nenhum corpo ali. Mas na cova vazia, partindo da cova vazia, havia um caminho, um rasgo no solo, que seguia até o rio, como se fosse uma trilha de uma cobra muito grande. Ou seja, segundo esse relato, Mirandolino tinha enfim cumprido a sua vontade. Ele foi para as águas. Ele deixa de ser um homem, ele deixa de ser uma cobra, e neste engeramento ele passa a ser um espírito, um encantado, guardião do Toronó. de fogo surgindo do rio de raio de fogo azul emergindo, é bicho do fundo do rio, Sacaca, Mirandolino, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Esse é o bloco da leitura de comentários. Sim, para você que deixa comentários lá no YouTube, comentários no Instagram, comentários no Spotify, nas demais plataformas de áudio nos nossos episódios aqui. Esse é o momento que a gente faz a leitura de alguns dos comentários. E agora eu vou fazer tanto do último episódio que nós tivemos aqui no podcast, que foi o Megazord de Jurupari, quanto de lives importantes que nós fizemos durante a semana. Comentários do Megazord de Jurupari que nós fizemos junto com a Pop Norte, um episódio em parceria aí com a presença de Saint Mac Boy. Um beijo para o Maciel, que ajudou a gente com o roteiro, com a apresentação desse episódio, que ficou muito legal. Comentário do Mário Borges, nosso membro. Arrasou, meus amigos! O Megazord maravilhoso. Eu também achei. Eu participei da edição junto com o Igor, e o trabalho do Tártaro com o Maciel ficou muito legal nesse episódio. Japé Praia, fantástica primeira noite do Caprichoso 2018, com a linha narrativa conduzida por Jurupari. É genial, né? 2018 é um ano que o Caprichoso consegue fazer muito bem essa amarração temática,
né, misturado com a brincadeira de boi, conseguindo contar uma história e trazendo isso para temas da atualidade, com toadas boas. 2018 é um ano espetacular do Caprichoso mesmo. Especialmente essa primeira noite. Comentário do Marcelo, membro também. Sempre achei Jurupari um dos seres mais enigmáticos e intrigantes do festival. Excelente episódio. Fiquei muito feliz em saber que Cantos Tribais, de certa forma, toca nesse assunto. Amo de paixão essa toada. No aguardo para ver como essa toada vem pra arena esse ano, né? Ele tá falando da toada Jurupari, o Legislador. Pois é, Cantos Tribais é uma toada que eu também não sabia que tocava nessa temática. Fazia tempo que eu não assistia ao festival de 99. Quando eu fui fazer a edição, veio tudo isso à tona. Acho que vocês estão ouvindo um pouco da obra que está acontecendo aqui perto. Mas é interessantíssimo, né? Como tá alto o negócio ali. Como os bois conseguiram trabalhar materiais diferentes e todos muito bonitos em cima dessa temática. E a toada desse ano também, Jurupari, o Legislador, promete algo muito forte, né? Talvez seja a letra mais impactante, cáustica e crítica. Pop Norte, foi uma honra participar desse episódio com vocês, aprendi muito pesquisando. Pois é, Marcel, novamente, agradecemos pela participação, portas abertas para você participar novamente com a gente. Agora, comentários da live de tier list de rituais, toadas de ritual entre 2010 e 2014, que foi um pedido do nosso assinante Fabrício, ali das categorias em que você pode sugerir um episódio, uma pauta, uma live pra gente fazer, e nós vamos fazer, né? No caso foi esta live, e aqui o comentário do JPEG CSTR. Uma injustiça foi cometida hoje. Couro dos Espíritos é a verdadeira campeã dos rituais. Isso não vai ficar assim. Vocês e todos os responsáveis por este ato irão pagar por isso. Eu concordo, não estava com essa live, discordo de quase tudo que foi feito ali. Precisamos de uma live impressa e auditável já. Pô, o pessoal está pegando pesado com os meninos aí, gente, né? Vamos ver aí. Mas eu concordo com vocês, eles merecem ser punidos. Vamos pro próximo. Adilúcio Guimarães, porque só perco as lives agora? Adilúcio, não perca, acompanhe a gente no Instagram, no Twitter também, a gente posta um pouco menos lá, mas ainda continua postando, mas principalmente no Instagram a gente anuncia todas as lives, os conteúdos que vão sair, tá? Todos vocês ouvintes sigam a gente lá no Instagram, @papo de toada, para não perderem nada dos nossos conteúdos, e as lives depois ficam disponíveis no canal para você assistir, para você comentar, né, para você ouvir enquanto, faz faxina, enquanto beija na boca, né, enquanto dirige. Acompanhe, não perca nossas lives. Agora, comentários na live Papo de Toadeiros. Foi uma live incrível que Igor e eu fizemos ali junto com 3 dos maiores compositores da história do festival, ainda na atividade, gênios da toada, Geandro Pantoja, Geandro Matos e Demetrios Aidos, estiveram com a gente para contar histórias, contar bastidores de composições, falar das suas inspirações. Gente, foi uma das melhores lives que a gente já fez nesse canal. Daqui a um tempinho a gente vai colocar também no feed do podcast, editadinha, né, junto com a outra live que vai vir agora. Se preparem, com mais compositores. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, né? E aqui o comentário do Celo Madeiros. Uma das melhores lives sobre composição de toadas. Parabéns pela iniciativa. Demetrios, meu parceiro, olha aí. Deve ser conhecido Demetrios, hein? Comentário do Marcelo. Live absurda demais. Muito legal a iniciativa de trazer esses gigantes da toada para um bate-papo. Papo de toada sempre sendo maravilhoso, como sempre. Gente, essa aqui é a essência do Papo de Toada, não? O podcast nasceu como essa intenção de falar mais do que simplesmente da rivalidade, né, que é a essência do Festival de Parintins, mas da sua essência musical, que é a sua razão de ser enquanto arte, que é a toada. Então, ter a oportunidade de conversar, de ter esse bate-papo, essa troca com quem são os fazedores dessa arte, é mais do que um aprendizado, né? Fica aí um registro histórico no nosso canal também, né? Vai para o feed do podcast em breve, e esperamos fazer mais conteúdos como esses daqui para frente, porque, enfim, ajudar, fazer parte desse construto de alguma forma. E essa foi a leitura de comentários. Gente, continue acompanhando a gente, tá? Esse aqui é o primeiro episódio de Destrinchando Azul da temporada. Saiu o Megazord de Jurupari, que a gente fala tanto de Garantido quanto de Caprichoso. Falamos da toada que sai esse ano, Jurupari, o Legislador. Esse aqui é o primeiro só do Caprichoso, vão sair mais do Caprichoso também, mais do Garantido, Destrinchando, os episódios especiais. Ainda tem bastante tempo até o festival, né? Embora vá passar rápido, é um tempo considerável, então vai sair bastante conteúdo. Estamos cada vez mais ativos no YouTube, acompanhe a gente em todas as plataformas de áudio, siga a gente no Instagram, nas redes sociais, né? E se quiser
me pagar um almoço em Parintins também, eu aceito, tá? E é isso, continuem ouvindo aí essa saga do Sacaca Mirandolino e a obra segue aqui no Vizinhança. E aí, eu acho que é muito interessante que a partir desse momento que você tem o histórico, o fabular, você vem para autoafirmação dos outros, né? A autoafirmação do coletivo. Então, tio Hélio, fala um pouquinho sobre como a memória desse Mirandolino que vive no esfumato de história e lenda é importante hoje para as populações ribeirinhas dali. Pois é, o Mirandolino que se engerava em Cobra Grande, né? Como chegou para a gente através da toada e como as pesquisas só fizeram a gente compreender ainda mais, né? Esse Mirandolino ele vai dar nome a um território indígena, né, a uma terra indígena. Então hoje na região do Arapiuns, né, está demarcada a terra indígena Cobra Grande, né, nomeada assim em homenagem ao Mirandolino, que é o lar de comunidades e municípios marcados pela cultura dos Arapiun, dos Jaraqui e dos Tapajó, que são as etnias indígenas que estão nessa terra indígena, né? E lá fica a Ponta do Toronó, que é o cenário de onde a gente partiu para começar a destrinchar essa toada. Então, já que você falou da toada, vamos fazer pequenos comentários aqui acerca da toada de Giovanni Bastos. Tio Hélio, a gente recebeu há algum tempo atrás uma crítica construtiva de que nos nossos destrinchanos a gente sempre se debruça muito na letra da toada. Nesse destrinchando a gente vai fazer uma provocação e vamos mostrar que a gente ouve as críticas construtivas. Não vamos fazer um verso a verso, mas eu gostaria que você fizesse um comentário sobre, já que existe a contação, por que não falar da tocação? Ou seja, do arranjo, da composição do ponto de vista musical. O que chama atenção? Você veio dizendo ali na nossa crítica monossilábica que Magés desenha uma viagem que vai do Tapajós a Parintins. O que a melodia, o que os instrumentos, o que a levada dessa toada narra para você, sem pensar em letra? Ponta de praia, solitária no rio, navegando em mistérios. No tauari fumegante, perdeu a forma de gente e em bichos do fundo se engerou. Essa toada ela começa de um jeito muito épico, né? Falando assim, vulgarmente. Ela é muito bem elaborada, ela é aquele tipo de toada que cada ouvida que você dá, você vai prestando atenção num detalhe diferente. Ela tem um uso muito gostoso da guitarra, ela tem uma baita de uma introdução, então num álbum do Caprichoso, que é muito burocrático, você ter uma toada que tem uma preocupação, acima de tudo, na sua musicalização, é um trunfo e mérito, né? Tanto dos arranjadores quanto de quem vai executar quem executa essas toadas ao vivo. E a gente começa numa ambientação muito soturna para combinar com a letra. Então, para a gente, o que essa toada leva, para onde essa toada leva a gente primeiro, é para o mistério. Não adianta agora essa toada ser explosiva, a explosão virá, mas antes a gente precisa do mistério. Essa toada consegue dar esse setup para a gente de uma maneira muito interessante.
E aí vem no crescendo, e é esse crescendo que vai trazendo pra gente uma sensação de ameaça. Jacarés, sucuris, peixes e poraqués, coronó, égua estronando, rebojo banzeiro agitando, terra caída afundando, pororoca gigante assombrando. Casando com a chegada, né, vindo das profundezas do rio, a cobra grande. Então a gente tem uma toada que vai guiando a gente para esse caminho sinuoso como uma serpente, e a primeira ouvida a gente já até se sente familiarizado. Pô, beleza, eu senti o mistério, e devido a essa sinuosidade eu sei que virá uma cobra grande, a gente já está acostumado no Festival de Parintins. E aí que a toada vai começar a mudar. São jogados muitos elementos que a gente já está acostumado, os peixes, mais especificamente as arraias, a gente tem os jacarés, os botos, sucuris, então a gente já está num cenário que a gente já está muito habituado e tarimbado no festival, do boto, da própria Iara, que o Garantido vai trazer, a própria Pororoca, mas toda a ambientação que essa toada consegue causar com a sua musicalização já leva a gente para um lugar um pouco diferente quando casa com a letra, né? Porque nesse momento a toada está vindo num crescendo, mas ela tem uma quebra, e ela volta a ser soturna. As águas escuras do Arapiuns sussurram teu nome sobre a lua negra, sem gera em fera, nas águas vagueia. Olhos de boiuna vindo, olhos de fogo surgindo, do rio de raio de fogo azul emergindo, é bicho do fundo do rio, sacaca merandolino, tá vindo, olhos de soturna para trazer a aura de mistério de novo pra gente, para nós mergulharmos nas águas do Arapiuns, né? Então, mergulhando nas águas escuras, com este cenário de mistério novamente retomado pela musicalidade da toada, né, nesta parte, né, para casar ali, inclusive, com a lua negra, né, a lua coberta, estamos num cenário escuro, a gente precisa desse contraste, porque nesse momento a toada vai falar de luz e sombras, né? Nesse momento a musicalidade está evocando para a gente as sombras, né, a escuridão, que vai ser cortada logo em seguida por um ritmo mais swingado, mais de boi bumbá, que remete para a gente a lendas contadas nas beiras, como a gente já viu, por exemplo, em Dasdô, em Paitunaré. A gente tem esse swing até mais dançado, porque estamos nas barrancas, mas sem deixar de lado a ameaça da luz, que luz dos olhos da boiuna, que vai ser acrescentado pelo ritmo frenético do refrão, né, do tá vindo, tá vindo, tá vindo. E ali há realmente a chegada. Ainda falando da sonorização da toada no álbum, ninguém tira da minha cabeça que no comecinho da toada tem um gritinho lá no fundo, na quinta camada da toada, tem um gritinho que lembra o gritinho do Godzilla. Eu vou pedir pro tio Hélio do Futuro pegar um grito do Godzilla, sei lá, dos anos 80, e colocar aqui pra vocês e colocar na toada. E eu tenho certeza que é Godzilla, e eu não tô doido. Porque se você for ver, faz algum sentido. Porque a toada na letra não fala de um ser reptiliano, não reptiliano naquele sentido de maluco dos esotéricos, mas reptiliano no sentido de um corpo de réptil, né, antropomorfizado. E todo o filme do Godzilla começa justamente com um réptil ameaçador saindo da água, né? Então na minha loucura, eu acho que é aí mais um intertexto com a cultura pop. E falando da letra, eu acho que uma coisa que basta a gente comentar e que chama a minha atenção é a quantidade de verbos em gerúndio que a toada tem. Gerúndio é esse presente hiperpresente, né? Algo que está acontecendo nesse momento. Então a toada fala surgindo, vindo, emergindo. Então essa toada ela passa uma sensação, além de urgência crescente, uma sensação de presente permanente. Ou seja, quase como se o Merandolino fosse uma ameaça constante, uma ameaça que não foi nem será, mas uma ameaça que é. Claro, não uma ameaça para
os povos ribeirinhos, para os indígenas. Não é esse o alvo da ameaça de Mirandolino, né? Seriam os depredadores da floresta, seriam aqueles que malversam a mata, a natureza e etc. Então, eu acho que, da minha perspectiva, essa é a. Né? Então, a musicalidade da toada mostra uma tranquilidade inicial que vai ascendendo em urgência, enquanto a letra mostra um presente eterno, né? Um presente que não cessa no uso retórico desses muitos verbos no gerúndio. Toronó, égua estronando, rebojo panzeiro agitando, terra caída afundando, pororoca gigante assombrando. Aqui é o Tartaruga do Futuro durante a edição do Tio Hélio. E galera, tem mais uma coisa que eu notei em Encantaria Arapiuns depois de a gente ter gravado esse Destrinchando. Note no refrão: olhos de boiúna vindo, olhos de fogo surgindo, do rio de raio de fogo azul emergindo, é bicho do fundo do rio, sacaca merandolino, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olhos de boiúna vindo, olhos de fogo surgindo, do rio de raio de fogo azul emergindo, é bicho do fundo do rio, sacaca merandolino, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Note, vindo é o gerúndio do verbo vir. Surgindo é o gerúndio do verbo surgir. Emergindo é o gerúndio do verbo emergir. Ou seja, vir, surgir, emergir. Os três verbos são da conjugação ir, da terceira conjugação verbal do português. Quando eu faço o gerúndio desses três verbos e coloco ali no meio da estrofe merandolino, tendo, portanto, vindo, surgindo, emergindo, merandolino, vindo e vindo, eu tenho um recurso poético chamado rima toante. O que é uma rima toante? A rima toante é quando apenas as vogais da última sílaba das palavras são iguais. Portanto, é uma rima um tanto quanto imperfeita, é uma semi-rima. Note, vindo, quais são as vogais I e O. Surgindo, quais são as vogais I e O. Emergindo, também, I e O. E note a última sílaba de merandolino, I e O. Portanto, vindo rima com surgindo e emergindo e semi-rima em uma rima toante com merandolino. Se você pensa nisso, com aquilo que eu disse na gravação oficial, de que os verbos no gerúndio dessa toada garantem um eterno presente, uma presentificação constante dos atos que estão acontecendo ao longo da toada, você coloca que merandolino está presente nesses atos, ou seja, quem surge, merandolino, quem vem, merandolino, quem emerge, merandolino. E como este vir, este surgir, este emergir são tão fortes que eles não estão apenas na mensagem, eles estão também na forma. E é assim que a poesia se faz. A poesia transmite aquilo que ela quer dizer, não apenas pelo conteúdo, mas também pela forma. E você tem isso aqui nessa estrofe de uma forma perfeita, dentro desta rima toante dos verbos vindo, surgindo, emergindo, com merandolino. É bicho do fundo do rio, sacaca merandolino, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E, tio Hélio, tem duas outras coisas aí, já saindo das interpretações. Vamos aqui para aquelas divagações, né, que a gente sempre tinha no final de Destrinchando, na época do Cassius. Você vem dizendo que é parte de uma coletânea de textos feitas a partir do pensar universitário se voltando para o território onde ele está, né? Muitas críticas vem dizendo que o álbum do Caprichoso, que o tema do Caprichoso e o desenvolvimento do Caprichoso é acadêmico.
e até audições mal feitas de coisas que nós falamos aqui no Papo de Toada sobre o tema do Caprichoso levaram a essa interpretação errônea, né, do que a gente diz sobre o tema do Caprichoso, né? Quer dizer, para gravar esse Destrinchando e garantir e assegurar que eu não estou louco, eu fui ouvir a nossa crítica monossilábica e eu a ouvi 2 vezes na preparação desse episódio, e eu posso constatar que você, eu e o Cris dissemos com todas as letras que nós gostamos que o Boi Caprichoso seja esse boi fundamentado e é que esse termo está um pouco mal versado hoje em dia, né? Mas militante. E esse nem de longe é um problema do tema. Eu gostaria que você dissesse, da sua perspectiva, qual é a importância do saber acadêmico local, não mais voltado, claro, sem desprezar, porque desprezar também é ser anti-intelectual, mas não estudando somente o norte global, mas se voltando também para a história local, para os contares locais e registrando o que a população, cujos filhos e netos, ou as próprias pessoas, os próprios indígenas, os próprios sacacas frequentam a universidade, estão naquele espaço e fazem esse saber, né, não havendo mais essa mistura do acadêmico com o popular, mas uma universidade que se integra ao local aonde ela esteja. Boa parte da pesquisa desse Destrinchando só foi possível porque a gente tem uma coletânea, né, de registros da oralidade no livro Estudo Encantado, que foi compilado, organizado também pelo professor Florencio Vaz, da UFOP, que veio da região do Arapiuns para formalizar esse conhecimento no meio acadêmico. E a própria presença da Universidade Federal do Oeste do Pará aqui em Santarém possibilitou que povos locais, né, tanto das regiões urbanas quanto das regiões ribeirinhas, pudessem se pesquisar e se afirmar no conhecimento acadêmico, para que essa universidade não fosse sitiada por agentes exógenos que viessem nos pesquisar, nos transformando em objetos de pesquisa. Essa possibilidade de integração do conhecimento acadêmico com o conhecimento popular permitiu que o conhecimento, por exemplo, produzido no popular do caldo cultural do Arapiuns pudesse ser um conhecimento produzido por artífices de si mesmos, pela própria população do Arapiuns. Então não é como se fosse um olhar distanciado, mas uma autoafirmação e uma preservação de identidade que é construído dentro da academia. Que o Caprichoso está conseguindo fazer muito bem na Arena, embora em detrimento de poetizações nas suas obras musicais, que muita gente acaba distorcendo esse discurso, achando que quando se critica isso no Caprichoso, está se criticando o conteúdo. Não, a nossa crítica é sempre em função da forma um pouco mais burocratizada e crua que o Caprichoso tem feito as suas obras. Mas, né, em contrapartida, talvez seja necessário, porque se não fosse tão cru assim, talvez essa mensagem ficasse escamoteada demais e, né, à mercê de distorções que, infelizmente hoje, na época da pós-verdade, é sempre um risco. Mas, aqui na toada do Sacaca Mirandolino, acho que o Caprichoso, né, na figura dos seus compositores, no caso aqui o Giovanni Bastos, consegue achar o meio termo, um ponto de equilíbrio, trazendo uma figura importante, real, que se mistura à lenda, que faz parte do saber popular, né, que se faz presente no conhecimento formalizado na academia e que consegue ser contado muito bem em poesia e em música nessa toada Encantaria Arapiuns. Então é um ponto que o Caprichoso consegue acertar muito bem, e é por isso que as expectativas vão sempre lá para cima do que a gente pode ver concretizado na Arena. Então tá aí a importância, tá aí o papel social, um dos papéis sociais de toda essa pesquisa, de toda essa fundamentação, é a entrega de uma peça de arte bonita que transcende aquilo que ela pode ter como resultado, que é Encantaria Arapiuns. A noite é abrigo, transporta a revolta dos mais oprimidos. Eu sou caboclo da madruga do cá. Eu sou a favor contra a tirania.
Para fechar o Destrinchando de hoje, tio Hélio, eu queria que você fizesse mais uma reflexão aqui em conjunto com a gente. Eu estava revendo aí o desfile da Viradouro, falando sobre a Viradouro, do nosso querido amigo João Gustavo Melo, e como a Viradouro veio trazendo um personagem também esquecido pela história real. Quer dizer, você abre um livro de história do ensino fundamental brasileiro, você não acha quem é Malunguinho. Eu consigo imaginar que aí na cidade de Santarém, a criança que abre um livro didático dentro do espaço da escola também não vê quem é Merandolino. Ela vai saber quem é Merandolino por causa do pai, do avô, do tio, dos passeios que ela faz. Mas imagino eu, me corrija se eu estiver errado, não por causa do ensino formal e da historiografia tradicional, né? Então eu queria que você refletisse um pouco com as suas palavras sobre qual é o papel da cultura popular na manutenção desses personagens históricos. Quer dizer, o Malunguinho existiu, né? Então, e foi importante para a resistência da população negra contra a escravização. Merandolino existiu, como você diz, ele foi importante, dando ali uma espécie, funcionando quase como uma espécie de totem quase no sentido freudiano mesmo, da representação espiritual do coletivo, né? Desse povo que hoje se afirma, se pesquisa, como você diz. Então, como é que você vê isso? Qual é a importância da cultura popular em contar essas histórias para ninar gente grande, como diria o Leandro Vieira, né? Então, quer dizer, não é o boi vindo falar de Dom Pedro II e Princesa Isabel, né? Então é a cultura popular falando de Merandolino, de Rosa Maria Egipsíaca, das pessoas que são esquecidas pela historiografia oficial, não é isso? A presença do Merandolino, trazer o Merandolino à tona, como o Malunguinho foi trazido, João Batista foi trazido, é o que a gente pode chamar de corporificação, né? Que é muito comum os conhecimentos produzidos por quem não está na hegemonia da produção de conhecimento sejam folclorizados, né? E todo mundo faz isso, né? A gente é muito familiar inclusive a gente usa essa terminologia porque é a terminologia do Festival de Parintins e não cabe a nós fazermos essa problematização agora, mas são coisas que a gente costuma conhecer como lendas. Lendas, assim, estéreis, só figuras, né, ícones que a gente consegue descrever, mas não sabe rastrear a origem e não sabe em que momento que ela foi tirada de um conhecimento corporificado para se tornar algo estéreo. E o que vem a ser esse conhecimento corporificado? É você conseguir falar da sua materialidade através das suas histórias, sejam elas calcadas na realidade ou em espiritualidade, mas aí não importa, porque tudo isso faz parte de uma coisa só, né? Daí a importância da autoafirmação, de você ter os seus conhecimentos reconhecidos como verdadeiros importantes, apesar de marginalizados, e ter essas figuras totêmicas, como a do Merandolino, como espécie de representação, através da qual você vai conseguir fazer a sua reafirmação, né? Então, contar a história do Merandolino, contar a história do seu engeramento, vai muito além de saber se foi real ou não, porque não importa. O que importa é que, ao contar essa história, é uma reafirmação de identidade, né? É uma reafirmação de existência, para muito além do identitarismo. Vai numa perspectiva material, de construir a sua história no meio das contradições. É ter ferramentas para bater de frente com o que é hegemônico. E o Merandolino vem nessa linha de frente este ano, nessa proposta do Caprichoso de retomada, né? Na retomada num teor mais dos povos originários. Então o Merandolino, como um representante do povo Tapajó, também do Zarapium, do Jaraqui, vem aí como esse símbolo da retomada, tanto em temática quanto para além da temática do Caprichoso. E esse foi o Papo de Torrada de hoje sobre Encantaria Arapiuns. E aí, tio Hélio,
como se sentiu sendo moderado? Você sabe que tem um filósofo que diz isso, né? Quando o podcast não é libertador, o sonho do moderador é ser moderado. Cara, é uma experiência nova, né? Acho que é a primeira vez que eu tô sendo moderado, hosteado por você, né? Ainda não tinha tido esse privilégio, né? É tudo muito novo para mim, mas, cara, foi muito agradável. Eu acho que você é um excelente host, você deveria investir nisso, né? Acho que você é um excelente comunicador. Eu vou investir na carreira, vou contratar um empresário. Contrate um empresário, quem sabe você não vira o novo Carlos Alexandre. Você é o Carlos Alexandre brasileiro. Na praia grande, bicho do fundo do rio, é